Primeiro, bom dia para todo mundo aí, né? Bom dia, professor. Bom dia. Então, vamos embora. Vamos começar. Nossa última aulinha de dúvidas aí. Quarta-feira já é, pessoal, quarta-feira já é matéria nova, tá? Quarta-feira a gente já começa com áreas. Eu disponibilizei alguns videozinhos lá no Classroom que o Aldinho já gravou, tá? Então, acho legal. Dá uma assistida no vídeo nos vídeos do Aldo, e aí depois vocês vêm para cá, principalmente para quem tem muita dificuldade na matemática, tá bom? A gente vai fazer assim, eu deixo lá os vídeos que ele já gravou, com antecedência, e depois a gente vem para cá. Beleza? Então, vamos começar, ó, pegando a ordem das questões colocadas no chat para mim aí, ó. Primeira questão, gente, página 67, questão de número 13 aí. Por favor, diz: o atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta por 8 raias, que tem largura de, essa informação é importante, cada raia tem largura de 9,76 metros. E tem ao todo 8 raias. Muito bem. As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade e são construídas de segmentos de retas paralelos e arcos de circunferências. Então, ó, primeiro pedaço, esse segmento aqui, ele é paralelo com esse segmento aqui. Então, primeiro tem segmentos de retas e depois tem arcos de circunferências aqui, ó. Então, depois tem arcos de circunferências. Tá bom? É isso que ele falou. Bom, os dois semicírculos da pista são iguais. Então, o semicírculo que tem desse lado é igual ao semicírculo que tem do outro lado. Foi isso que ele falou, que os dois semicírculos serem iguais. Bom, se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em quais das raias o corredor estaria sendo beneficiado? O cara está me falando, então, se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em quais das raias o corredor seria beneficiado, ok? Então, o que ele quer saber? Ele quer sair daqui, gente, e aí ele pode correr por aqui ou por aqui. Aonde que eu vou estar, em quais das raias eu vou estar, para que eu consiga ser beneficiado? Lógico, naquela que eu correr menos. É claro que na parte paralela, tanto faz eu estar numa raia ou na outra. Tanto faz. O problema é nessa parte que vai estar aqui, ó. Nessa parte que está aqui, se você pegar e andar e correr pelo arco de menor raio, gente, ao invés de correr pelo arco de maior raio, é muito melhor você correr pelo arco de menor raio. Então, nessa partezinha aqui, ela faz diferença. Faz diferença se você for para o menor. Tudo bem? Como é que ele numerou as coisas? As raias, elas são numeradas do centro da pista para a extremidade, né? Então, elas são numeradas do centro da pista para a extremidade. Então, como assim? O que ele falou com isso? Do centro da pista para a extremidade. Bom, o que faltou nessa questão? Onde que está a raia número 1? Ele falou onde está a raia número 1? A pista é composta por 8 raias e tem largura de tanto. As raias são numeradas do centro da pista para as extremidades. Ah, então deve ser o seguinte, ó. Sei lá, vamos colocar 8 raias aqui? Deixa eu tentar entender o que ele quis falar. Deve ser isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, as raias são numeradas do centro da pista para a extremidade. Sei lá, deve ser alguma coisa aqui assim, né? Do centro da pista para as extremidades. É isso que o cara está querendo falar? Será? Então, ele vai numerar como? Sei lá, raia 1, depois raia 2, depois raia 3, depois raia 4, raia 5, raia 6, raia 7, raia 8. Ou pode ser ao contrário. Foi isso que ele falou, gente? Consegue entender isso? Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade. Pô, bicho, ficou muito ruim. Do centro da pista para a extremidade. Bom, centro da pista. O que seria o centro da pista? O centro da pista seria isso aqui, será? Para as extremidades? Do centro da pista para as extremidades?
Deve ser isso. Ele começa a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e seria a raia número 1. Alguém consegue ver a resposta lá para mim, por favor? Professor, a resposta é 1. É 1? Bom, então deve ser isso aqui, ó. O centro da pista ele deve considerar isso aqui, ó. E a extremidade deve ser daqui para lá. Ó. E a extremidade daqui para lá. Então, a que estiver mais perto dessa borda seria a raia número 1, como a gente colocou aqui, Ana. Deve ser isso. Eu sempre acho essa questão muito mal feita. Mal feita. Foi a primeira vez que eu faço ela, confesso a vocês. Mas ficou ruim mesmo, Blanda, concordo com você. Professor, porque você também não sabe se ele só quer colocar todas as raias em uma só extremidade ou nas duas. Eu fiquei confusa também nessa parte. Porque são duas extremidades, né? Aí, tipo, como ele fala para a extremidade, ele não coloca as extremidades, aí, tipo, eu pressupus que só era uma extremidade, mas também sem ter certeza. Aí, se tiver só uma extremidade, seria essa raia de fora aqui, né? Se eu chamar, se só tem uma extremidade, seria essa de fora. Por isso que eu coloquei a mais afastada como a número 8, ó. Uhum. Entendeu? Mas ficou muito ruim. Enunciado péssimo. Péssimo. Mas beleza, acho que é isso. Tudo bem? Beleza, galera? Beleza. Ficou muito ruim a questão. Infelizmente, de vez em quando, os vestibulares fazem isso com a gente, né? Esses moles aí não colocam uma questão muito bem elaborada, não. Vamos lá, 66. A imagem, página 66, questão número 8 agora. Página 66, questão número 8. Bora. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de colocar na posição original é... Então, o que seria legal a gente pensar? Vamos pensar nos certos pontos, né? Então, o que eu tenho? Aqui é o ponto A, e aqui é o ponto B, e essa aqui é que ele chama de figura original. Esse ponto A se desprendeu e essa figura rodou, ficando aqui. Tudo bem? Ele quer saber qual é o ângulo que eu consigo montar aqui para voltar para a figura. Então, primeiramente, eu tenho que perceber que o ponto A ele está exatamente na diagonal oposta em relação ao ponto B. Então, se o ponto B está aqui na figura rotacionada, o ponto A ele vai estar na diagonal oposta. Então, aqui estaria o ponto A na diagonal oposta. E eu penso nele, tudo bem? O que eu faço? O que eu tenho que pensar para chegar aqui? Bom, primeiro, você tem que pensar que o ponto A ele tem que sair exatamente dessa posição inicial até essa posição final. Qual o ângulo que você deve rodar, então? É o ângulo formado por esses dois segmentos que eu acabei de colocar. Esse primeiro ângulo aqui, ele vai valer a diagonal do quadrado, que é exatamente 45 graus. Depois, eu vou andar esse aqui mais 45 graus. E depois eu vou andar mais esse aqui, que é a diagonal do quadrado, mais 45 graus. Ou seja, você vai ter que rodar todo esse ângulo aqui. E esse ângulo todo, θ, vai ser 3 vezes o 45 graus. Então, esse θ, ele pode ser 3 vezes 45, 135 graus. Agora, 135 graus, em qual sentido? Se você roda nesse sentido daqui para cá, para voltar para coisa, você está rodando no sentido horário. 145 graus no sentido horário. A resposta certa, então, letra B. Bom, vamos lá. Próxima questãozinha, então, aqui. Página 67, questão número 12. Uma exposição de artes plásticas. É usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada, que será fixado sobre uma plataforma circular.
O auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequada para a plataforma em termos da medida L do lado da base da estátua. Qual a relação entre R e L? Entre R e L, o auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida. Então, calma aí. São duas coisas. Eu tenho que apoiar sobre o quê, gente? Sobre uma plataforma. E ele fala que a plataforma, ela vai ser circular. Então, a primeira coisa é, eu tenho um círculo e eu tenho que apoiar a estátua nesse círculo. E essa estátua vai ser de que tipo, por favor? Ele me fala que a estátua, ela tem base quadrada. E a estátua, ela tem que caber exatamente aqui dentro. Na verdade, ele não fala exatamente aqui dentro, mas ele fala integralmente aqui dentro. Bom, qual é o valor mínimo? Esse aqui é o valor mínimo para o lado L. O valor mínimo para o lado L... Desculpa, o valor mínimo para o lado R? L não. Gente, esse aqui é o valor mínimo para o raio R. O valor mínimo para o raio R é quando eu tiver exatamente essa figura. Se estiver tangenciando. E aí depois eu posso aumentar esse raio. Porque se eu aumentar esse raio, eu vou estar também com o quadrado totalmente dentro da base. Mas qual o menor raio que você pode ter? O menor raio que você pode ter é quando eu estiver tangenciando. E esse raio tem que ser maior do que isso que eu vou colocar. Então esse aqui, ó, é o R mínimo. É o R mínimo. Pode ser isso ou mais. Como é que eu faço para encontrar essa relação? Bom, para encontrar essa relação, eu vou fechar um teorema de Pitágoras aqui. Eu pego do centro e ligo até o ponto médio aqui. Eu posso falar que esse tamanho aqui vai ser L sobre 2, né? E esse tamanho, L sobre 2. Mas, na verdade, eu não preciso nem pensar no Pitágoras, não. Ó, o que eu posso pensar? Eu posso pensar que todo esse tamanho aqui é a diagonal do quadrado. E esse R mínimo é a metade da diagonal. Então, vamos lá. Primeiramente, qual é a formulazinha da diagonal do quadrado mesmo? Galera, qual é a formulazinha da diagonal? Tem que saber decorado? L raiz de 2, ok? Esse R mínimo, como a gente acabou de ver, é a metade dessa diagonal. Então, esse R mínimo vai ser L raiz de 2 sobre 2. Ok? Bom, o raio ele pode ser no mínimo isso. Pode ser isso ou mais que isso. Então, na verdade, o raio ele pode ser maior ou igual a esse valor. L raiz de 2 sobre 2, que é a metade da diagonal do quadrado. O que torna certa para nós aí, resposta letra... Não tem ainda, né? Ele fez uma sacanagemzinha. Ele, na verdade... professor, eu cheguei até aí quando olhar as respostas, ficou confuso. Tinha, né? Mas olha aqui, olha o que ele fez, Dani. Ele fez como se fosse uma desracionalização. O que é racionalizar? É colocar, é tirar a radiciação, a raiz do denominador. Aqui ele fez como se fosse uma desracionalização. Olha o que ele fez. Ele multiplicou por raiz de 2 em cima e embaixo. Quando eu faço isso, esse R fica maior ou igual a quanto? Em cima, raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar L vezes 2, dividido por embaixo. Embaixo vai ficar 2 raiz de 2. Aí, se eu cancelar esse 2 em cima com baixo, você vai encontrar que esse L é maior ou igual a L dividido por raiz de 2. Que é a mesma coisa de falar raiz de 2 sobre 2. Só que ele preferiu escrever dessa outra maneira só para complicar a gente, ó. Entendi. Então, professor, mas como é que eu ia descobrir que eu tinha que fazer isso? Porque é nisso que eu fiquei confusa. Você tinha que olhar aqui, ó. Você tinha que olhar que tanto na letra A quanto na letra E, existe uma raiz no denominador, ó. E aí, seria legal você racionalizar ele. Entendi. Tá bom? Mas foi algo meio esquisito mesmo. Não é normal fazer isso, não. Tá ok? Mas nesse item ele quis trabalhar com essa forma algébrica com você. Então, fica atento nisso. Beleza? Página 71, questão 29. Essa é punk, hein? Essa questãozinha já é uma questão mais difícil.
Bem legal ela, inclusive. O marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeiras com 10 centímetros de altura e formas geométricas variadas, num bloco de madeira em que cada peça se posicione na perfuração com seu formato correspondente conforme ilustra a figura. O bloco de madeira já possui 3 perfurações prontas na base distintas. A de um quadrado, que já está aqui, né? De um retângulo, que já está aqui, e a de um triângulo, que já está aqui. Aí, o que ele fala? Ele dá as medidas, né? Gente, ele fala que o quadrado, esse quadrado tem lado de 4 metros, né? Ou 4 centímetros. Ele fala que o retângulo tem base, ele é 3 por 4, então aqui são 3 centímetros e aqui são 4 centímetros. E ele fala que o triângulo equilátero tem lado 6,8 centímetros. Esse aqui é um triângulo equilátero com lado 6,8 centímetros. Muito bem. Falta realizar a perfuração do círculo apenas. Então, ó, falta fazer o círculozinho aqui. Muito bem. O marceneiro não quer que as outras peças caibam na perfuração circular e nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações. Então ele não quer, ó, que se você pegar esse e colocar aqui, gente, ele quer que não caiba, e ao contrário também. Se você pegar esse círculo e colocar aqui, ele também quer que não caiba. Então ele não quer que aconteça nenhuma coisa, nem outra. Bom, o diâmetro, o marceneiro não quer que as outras peças caibam na perfuração circular e nem que a peça circular caiba nas demais perfurações. E para isso, escolherá o diâmetro do círculo que atenda às condições. Procurou em suas ferramentas uma serra-copo e uma broca com forma circular para perfurar a base de madeira, encontrando 5 exemplares com diferentes medidas de diâmetros. Opa, ele deu diâmetros, tá bom? Ó, cuidado, ele deu diâmetros. Então, quais são os diâmetros? 3,8, 4,7, 5,6, 7,2 e 4,9. Aí ele pergunta, quais dessas aqui eu vou conseguir fazer? Ele quer que no lugar do raiz de 4, você aproxima, raiz de 2 aproxima para 1,4, e no lugar do raiz de 3, se aproxima para 1,7. Boa! E aí, o que eu vou ter que fazer aqui? Pessoal, ele não quer que uma coisa encaixe na outra. Então, o que eu faço? Aquele mesmo papo que a gente fez lá da primeira questão. Eu vou tentar ver quais são as dimensões mínimas para que isso ocorra, tá bom? Então, o que eu vou fazer primeiro? Vamos começar com o quadrado? Eu acho que o quadrado seria a melhor figura para a gente iniciar o processo, né? Então, o que tem que acontecer? O quadrado, galera, não pode caber dentro do círculo. Para ele caber dentro do círculo, essa é a figura, tangenciando. Para ele não caber, o lado tem que ser maior. Ou seja, esse raio tem que ser menor do que isso. Então, ó, eu não quero que o quadrado caiba. Então, o que você tem que fazer? Encontrar esse raio e falar que esse raio tem que ser menor do que isso. Todo mundo entende que o raio tem que ser menor do que isso para o quadrado não caber lá dentro? Beleza. Então, vamos encontrar exatamente esse raio aqui, ó. Sabendo que esse lado aqui já foi dado. Quanto que é o lado do quadrado? O lado vale 4. Tudo bem? Então, vamos embora. O que você vai fazer? A diagonal vai ser igual a exatamente 2 raios. Então, eu tenho que descobrir aqui o seguinte, ó, a diagonal do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência, 2 raios. Essa era a medida interessante. Diagonal do quadrado, a gente já sabe que vale L raiz de 2, nesse exemplo, 4 raiz de 2, é igual a 2 R's. E eu vou deixar como 2 R's. Por quê? Porque aqui ele me deu o diâmetro, ó. As medidas são diâmetros, tá bom? Então, nesse caso, o que vai acontecer? No lugar do raio, vamos colocar o valor que ele pediu. Raiz de 2, desculpa, vamos colocar o valor que ele pediu. Raiz de 2 é 1,4, então vai ficar 4 vezes 1,4. Então, esse 2 R's, galera, vai ser igual a 9, 4 vezes 4, 16, 9,6. Porém, esse é o limite. Para não caber, o raio tem que ser menor que isso. Então, na verdade, ó, o 2 R's, que é o diâmetro, tem que ser menor que 9,6 centímetros.
Então, essa é a primeira medida importante. Dessa medida, o que você tem? Você já elimina o quê? Ixi, não elimino ninguém, né? Todas as medidas que o cara me deu, ó, todas as medidas são menores que 9,6. Então, fiz conta à toa. Mas beleza, vamos continuar, porque o cara me falou que todas as peças têm que começar e eu comecei pelo quadrado, que é mais fácil. E agora? Agora vamos para o outro limite. Aqui eu coloquei o quadrado dentro do círculo. Agora eu vou colocar o círculo dentro do quadrado. Então eu vou desenhar um quadrado. Desenhado o quadrado, eu vou colocar o círculo aqui dentro. Desse jeito, o círculo cabe. Desse jeito, o círculo cabe dentro do quadrado. Para não caber, esse raio tem que ser maior do que eu coloquei. Então, esse aqui eu vou encontrar um R mínimo também, tem que ser maior do que isso para o círculo não caber aqui dentro. Nesse caso, o que eu tenho que perceber dessa figura? Bom, dessa figura eu tenho que perceber o quê? Que o diâmetro da circunferência agora, o diâmetro, que é raio para cima, raio para baixo, é igual ao lado. Então, agora, o diâmetro, que eu vou chamar de 2Rs, é igual ao lado. Se isso acontecer, cabe, né? Então, nesse caso, o diâmetro 2Rs é igual ao lado, que vale 4. Ok? Agora, para não caber, você tem que aumentar esse raio. Então, esse diâmetro tem que ser maior que 4 centímetros. Essa é a segunda condição que eu tenho. Dessa segunda condição, eu consigo eliminar um dos valores. Gente, com certeza não pode ser 3,8. 3,8 está fora, porque tem que ser maior que 4. Pessoal, até aqui está claro? Luiz. Oi. Eu não entendi esse 9,6. Não deveria ter sido 5,6? 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Putz, sabe que quanto eu fiz, Blanda, para errar? Eu fiz 2,4 vezes isso. Imaginei. Olha lá. Então, vamos consertar essa bagaça. Obrigado, viu? Então, na verdade, vezes 1,4, né, galera? Ó, fiz conta errada, vezes 1,4. 4 vezes 1,4 dá 5,6. Então, o diâmetro tem que ser maior que 5,6. Aí fica bom, né? Não fica? Porque vai embora o 9,4 como diâmetro, vai embora o 7,2 como diâmetro e vai embora o 5,6, porque tem que ser menor, não pode ser igual a 5,6, porque 5,6 cabe, né? Resposta certa, 2. Só o 4,7 cabe. Então, primeiro... Oi. A Mariela falou no chat que não entendeu. Não entendeu? Isso. Eu estou com o chat fechado aqui, ó, new message. Tá lá. Não entendi, Mariana. Tudo bem, ó, presta atenção, Mariana. Primeiro, o que ele quer? Ele quer que o quadrado não caiba. Ele quer que o quadrado não caiba dentro do círculo. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu fiz para caber. Como é que você vai colocar o quadrado cabendo dentro do círculo? Aí eu desenhei essa figura, ó. Se eu desenhar essa figura, significa dizer que o quadrado cabe dentro do círculo. Tudo bem? O quadrado está exatamente dentro do círculo. Beleza? Então, com isso, eu vi uma relação entre o quê? Entre alguma medida do círculo e alguma medida do quadrado. Bom, a medida que eu peguei foi essa, ó. Isso que eu acabei de colocar em laranja é o que do quadrado? Bom, do quadrado é a diagonal. E esse segmento que eu acabei de colocar em laranja é o que do círculo? Bom, do círculo, ele é diâmetro. Então, nesse caso, a diagonal do quadrado é igual ao diâmetro do círculo. Vê se isso ficou claro, por favor. Agora, o que eu quero? Eu quero que não caiba. Então, ó, então eu coloquei que a diagonal é igual a isso, encontrei então que o diâmetro é igual a 5,6. Beleza? Porque o raio, eu coloquei como o raiz de 2, 1,4, e o lado vale exatamente isso. Diagonal do quadrado, ó, é igual a L raiz de 2. Foi isso que eu fiz. Beleza? Diagonal do quadrado, L raiz de 2. Tá, vamos lá, continuando. Bom, nesse caso, para não caber,
para o quadrado não caber aqui dentro, você tem que colocar um círculo de raio menor, ó. Se eu diminuo o raio desse círculo, significa dizer que o quadrado passa a não caber mais dentro do círculo, que é o que ele queria. Então, na verdade, isso aqui é um diâmetro máximo. O diâmetro ele tem que ser menor do que 5,6, para não caber. Se o diâmetro for menor que 5,6, não vai caber mais. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Agora, vamos fazer só para a gente treinar, porque a gente está aqui treinando, né? Já matei a questão. Vamos fazer com triângulo equilátero, tá bom? Como é que eu faria com triângulo equilátero? Primeiro, vamos fazer o triângulo equilátero cabendo dentro do círculo. Então, significa dizer que você vai desenhar o círculo, e vai colocar o triângulo equilátero cabendo dentro do círculo. Então, vamos fazer essa suposição, ok? Qual vai ser agora a relação entre raio? Qual vai ser agora a relação entre raio e esse lado aí? Bem, o que eu tenho que perceber é essa medida, ó. Pega o centro do triângulo equilátero e vamos ligar até aqui em cima. Esse tamanho é raio do meu da minha circunferência. E o que eu tenho que perceber a respeito desse raio? Bom, eu tenho que perceber que esse raio vai ser igual ao quê? Esse tamanho é a altura do triângulo e aqui está na razão de 2 para 1. Não posso esquecer de jeito nenhum essa relação. O maior tamanho, então, ele é 2/3 da altura. Significa dizer, então, que esse raio vai ser igual a 2/3 da altura do triângulo equilátero. Como é que é mesmo a formulazinha da altura do triângulo equilátero? A formulazinha da altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 dividido por 2. Então, vai valer lado do triângulo, que ele me falou aqui que vale 6,8. Então, vai ser 6,8 raiz de 3 dividido por 2. Esse 2, eu vou passar para lá multiplicando. Então, vai ficar 2R's. Por que eu vou passar o 2 multiplicando? Porque todas as medidas que ele me deu foram diâmetros. Então, eu quero sempre 2R's. Então, 2R's passei para lá multiplicando, tá bom? Isso aqui vai ser igual, então, a 2 vezes o 6,7, o 6,8. Então, vai ficar 12, 13,6. O raiz de 3, vamos colocar aqui ó, como 1,7, que ele me falou. O raiz de 3, 1,7. E esse número eu vou dividir por 3. Então, perceba que fazer com triângulo equilátero, as contas ficam muito mais complexas, né? Uma continha horrorosa de ser feita aqui. 16,3,6 vezes 1,7 dividido por 3, tá bom? Mas aí vamos fazer esse negócio aproximado. Bora, como é que vai ficar? 1,7 dividido por 3, eu posso aproximar para 1,5 dividido por 3, tudo bem? E 1,5 dividido por 3 vai ficar muito perto aí de 0,5. Para dar 0,6, tinha que ser 1,8 dividido por 3. Também posso falar que é perto de 0,6, mas eu vou colocar 0,5 aqui, só para a gente fazer uma continha aproximada, tá ok? 0,5 aproximadamente. Beleza. 0,5 é metade desse número. Então, a metade desse número aqui vai ficar aproximadamente quanto? O 6,8. Então, esse aqui é muito próximo do 6,8, que é a metade desse número. Ok? Bom, assim cabe. Para não caber, o raio tem que ser menor do que isso. Ó. Se eu diminuir o raio, ele vai ficar menor. Então, quer dizer que esse cara tem que ser menor que esse 6,8. Para ser menor que o 6,8, o que eu faço? Eu tiro aqui esses dois que eu já tinha tirado antes, né? E assim você continua nessa questão. E agora você faz ao contrário. Você colocaria circunferência e o triângulo fora. Mas só com o quadrado a gente já consegue matar tudo. Na verdade, o ideal é porque a questão ela foi, vamos falar assim, para mim, ela foi um pouco mal elaborada, porque só com uma das figuras você já eliminava todas, né? Você já chegava na resposta certa. O legal seria se você fizesse com o quadrado, e com o quadrado você ficasse entre duas respostas, e você teria que ir para um retângulo. Aí você ficaria com tantas, depois você ia para o triângulo, aí ficaria com tantas respostas. Só se você fizesse as 3 contas, mataria a questão, entendeu? Mas aqui, fazendo o quadrado já basta, mas prioritariamente, você teria que fazer com o quê? Um quadrado,
com retângulo e com triângulo. Inscrito e circunscrito. Eu só fiz 3. Você tinha que fazer mais 3 contas. A do retângulo dentro e fora e a com triângulo fora. Vamos lá. Próxima questão, então. Diz essa questãozinha, então, aí. A fotografia que eu tirei, a fotografia que senão não ia caber no slide, tá bom? Mostra uma turista aparentemente beijando a esfinge de Gizé no Egito. A figura a seguir mostra como, na verdade, foram posicionadas as câmeras e a foto. O que interessa é essa imagem que está aqui do lado. Ó, essa imagenzinha aqui que é importante. Medindo-se com uma régua diretamente, verifica-se que a medida do queixo até a cabeça da turista é igual a 2/3. Tá bom? Vamos lá. Ele falou? Ele falou, a medida do queixo até o alto da cabeça da turista é 2/3 da medida do queixo da esfinge. Cara, eu vou precisar da figura, né? Então, calma aí, rapidinho. Deixa eu colocar a figura aqui. Depois eu volto para as alternativas, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, então, o que aconteceu? Ó, aqui está a câmera fotográfica, ok? Aí, essa câmera, ela vai enxergar a pessoa, ela está aqui, ó, dentro dessa partezinha aqui. Então, a pessoa, ela está aqui, com a cabeça aqui, tá ok? Que na fotografia, ela estaria exatamente nesse retângulozinho laranja. E a esfinge, pessoal, ela vai estar dentro desse retângulo aqui que eu vou colocar em azul. Aqui está a cabeça da esfinge. Tá bom? Minha pergunta é, pessoal, o triângulo que está em laranja e o triângulo que está em azul são semelhantes? Não são. Por quê? Para serem semelhantes, eles têm que ter ângulos iguais. E perceba que o ângulo azul, ó, ele é maior do que o ângulo laranja. Ok? Para ser semelhantes, eles têm que ter o quê? Ângulos iguais. Tem que ter ângulos iguais. E nesse caso, não tem ângulos iguais. Então, não são semelhantes. O que são semelhantes? Atenção, o que são semelhantes é esse triângulo pequenininho aqui, ó, dentro do laranja, ele é semelhante ao triângulo grandão laranja. Aí, beleza. Aí, o triângulo laranja pequenininho, ele é semelhante ao triângulo laranja grandão. Outra coisa, não. Então, vamos embora. O que ele falou? Medindo-se com uma régua diretamente na fotografia, verifica-se que a medida do queixo até o alto da cabeça da turista, então, do queixo até o alto da cabeça da turista, é 2/3 da medida do queixo da esfinge até o alto de sua cabeça. Então, o que ele está querendo falar? Ó, a medida na fotografia, do queixo até a cabeça é 2/3 do queixo da esfinge até a cabeça. E isso aqui foi colocado aonde? Para dar esse efeito aqui, galera, essa medida D' em D. Então, o que ele falou sobre a medida D? Ele falou o seguinte, ó, a medida D é igual a 2/3 da medida D'. Vê se todo mundo concorda que 2/3 é exatamente aquela medida que eu coloquei ali, por favor. Então, vamos lá. Considere que essas medidas, na realidade, são exatamente D e D', que ele chegou a falar, né? D e D'. Então, D é 2/3 de D'. E que a distância da esfinge, a lente da câmera fotográfica, localizada no canto horizontal do queixo do tríceps da esfinge, representa-se por B e por A. Então, ele falou que A é a distância de quem? Da pessoa até a câmera, e B é a distância da esfinge até a câmera. Então, ele pergunta uma relação entre A e B, né? Então, qual é uma relação entre A e B? Beleza, deixa eu voltar agora com as medidas assim, né? Que não vou precisar. Ele quer uma relação entre A e B. O que pode aparecer, gente? Pode aparecer apenas as medidas que estão aqui, né? Uma relação entre A e B pode aparecer alguma coisa entre D', ele não quer que apareça D e o C. Bom, o que eu vou fazer? Uma semelhança. Vamos chamar que esse ângulo aqui é alfa, esse aqui é 90 e esse ângulo é beta. Como eu falei, esse triângulo laranja está dentro do grandão, que são semelhantes. Por que semelhantes? Porque tem alfa tanto no grande e no pequeno e tem 90 tanto no grande e no pequeno. Dois ângulos iguais já garante que os triângulos são semelhantes. Então, consequentemente, o terceiro ângulo do triângulo grande tem que ser igual ao terceiro ângulo do triângulo pequeno. Então, esse cara aqui é beta.
Pessoal, todo mundo entende o alfabeto 90 no pequeno e, como consequência, o alfabeto grande no grande? Vamos montar, então, uma semelhançazinha aí, né? Então, essa semelhança entre os lados do triângulo grande e os lados do triângulo pequeno, os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. E eu vou escolher aqui o ângulo alfa e o ângulo beta para montar minha proporção. Bora! Oposto a alfa no triângulo grande, pessoal. Quem está oposto a alfa no triângulo grande? Desenho. Oposto a alfa agora no triângulo pequeno. Quem está oposto a alfa no triângulo pequeno? Esse sempre. Oposto a beta. Oposto a beta no triângulo grande. Quem está oposto a beta no triângulo grande? Bzinho. E, por fim, oposto a beta no triângulo pequeno. Quem está oposto a beta no triângulo pequeno? Assim. Bom, mas nas respostas não tem o D. Na resposta sempre tem D'. Se sempre tem D', eu vou ter que fazer essa substituição. No lugar desse D, eu vou colocar exatamente a relação que ele me deu aqui, ó. Então, vamos lá? Eu vou falar, então, que no lugar desse D, eu vou colocar que vai ficar 2/3 de D'. O dividido pelo C, eu vou multiplicar pelo inverso do C, multiplicado por 1/C. Então, no lugar do D, eu coloquei 2/3 de D', dividido por C. Divisão de uma fração, multiplica pelo inverso, né? 1/C é igual a B/A. Agora, basta multiplicar o que está em cima com em cima, embaixo com embaixo. Então, quem vai ser B/A? Multiplicando tudo em cima, 2D' vezes 1 vai ficar 2D'. E multiplicando tudo embaixo, 3 vezes C, vai ficar 3C. O que torna certa para nós, galera, a resposta letra B. 2D' dividido por 3C. Boa questão essa, hein? Questãozinha de semelhança. Semelhança de triângulos. Vê se isso ficou claro, por favor. Professor, a letra B está igual à letra D? 2D' sobre 3C, 2D' sobre 3C. É a mesma coisa, né? Uhum. Pode ser letra B ou letra D, pelo que está escrito aqui. No gabarito está a letra D. D de dado? Uhum. Ah, mas os dois estão escritos iguaizinhos. Eu vou dar uma olhadinha na prova original para ver o que aconteceu. Professor, Oi. rapidinho, o erro tá na apostila, porque na prova não é D', é só o D. Na letra B de bola? Isso. Ah, tá. Então tem que na letra B colocar B sobre A igual a 2D sobre 3C, é isso? Isso. E na letra D é 2D' sobre 3C. Aí fica assim. Obrigado, Bruna. Nada? Vamos lá. Vamos passar. Deixa eu olhar o chat aqui. Luiz, estou com uma dúvida. Meu microfone, vou falar aqui. Explica essa parte do texto que fala da medida do queixo da cabeça de novo. Beleza, deixa lá. Vamos lá. Aí eu vou precisar só refazer a figura aqui rapidinho. Ó. Bora. Ó. Medindo-se com uma régua diretamente na fotografia, né? Verifica-se que a medida do queixo até o alto da cabeça da turista é igual a 2/3 da medida do queixo da esfinge até o alto da sua cabeça. Então, primeiro ele pegou o quê? Ó? Ele pegou queixo até o alto da cabeça da turista. O queixo da turista está aqui, ó. Até o alto da cabeça da turista é aqui. Ele falou que essa distância aqui, queixo até o alto da cabeça da turista, é igual a 2/3 da medida do queixo da esfinge até o alto da sua cabeça. Então, agora eu vou para a esfinge, que seria do queixo da esfinge até o alto da cabeça da esfinge. Então, ele me disse que essa distância que está aqui, ó, é 2/3 dessa distância que está aqui. Ficou claro essa do queixo até lá? Beleza. E depois ele fala a próxima frase. A próxima frase é importante você ler. Ó. Considere que essas medidas, quais medidas? As duas que a gente acabou de destacar lá, na realidade são representadas por D e por D', respectivamente. Ou seja, a primeira distância que ele falou que foi da turista é D, e a segunda distância ele falou que é D'. Ele disse isso na figura. D e D', que são essas distâncias aqui, ó. Aqui é D
que é essa distância que está aqui, e depois D', essa distância que está aqui. Pessoal, mais uma pergunta? Deixa eu colocar aqui, a resposta aqui então ficou letra D, né? Bora, vamos passar para a próxima. Vamos lá. Galera, a próxima questão, página 70, questão número 27. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar uma grande quantidade de uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões são 6, 8 e 10. Ih, cara, 6, 8 e 10. Então, as dimensões seriam 6, 8 e 10. Alguém na sala consegue me falar 6, 8 e 10? O que acontece se um lado for 6, o outro lado for 8 e o outro lado for 10? O que acontece com esse triângulo que tem lados 6, 8 e 10? Divide por 2. Vai lá, fala para mim, ó. Como é que vai ficar esse triângulo dividido por 2? Ele vai ficar semelhante a esse aqui, só que menor. Vai lá, 6 dividido por 2 fica 3. 8 dividido por 2 fica 4. E 10 dividido por 2 fica 5. Esse triângulo acho que é mais famoso, né? Fala para mim, por favor, triângulo 3, 4 e 5. Com certeza é um triângulo retângulo, né? Com certeza é um triângulo retângulo. Triângulo 3, 4 e 5. Então, aqui, pessoal, vira um ângulo de 90 graus. Certo? Se os dois triângulos são semelhantes, quer dizer que aqui também vira um ângulo de 90 graus. Então, essa era uma primeira coisa interessante aqui, né? Então, o que seria interessante? A gente perceber que ali seria um ângulo de 90 graus, porque é o triângulo 3, 4 e 5, aquele triângulo pitagórico mais importante. É o 3, 4 e 5 multiplicado por 2. Ok até aqui? Jóia. Vamos lá. O que o cara pediu? Vamos continuar então. O que ele pediu? Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de cilindro circular reto seja tangente às suas faces laterais, conforme ilustra a figura. Ah, então o que ele quer fazer? Ele quer fazer um furo, pessoal. Ele quer fazer um furo. Esse furo é isso aqui, ó. De tal modo que esse furo, essa perfuração, tangencie os lados. Então, vai ser tangente desse lado, tangente desse lado, tangente desse lado. Muito bem? O cara pergunta qual é o raio dessa perfuração. Beleza? Então, quanto é que vale o raio disso aqui? Então, vamos lá. O que eu posso fazer? Para encontrar o raio, eu vou trabalhar com esse ponto aqui, que é o centro da circunferência. Gente, é sempre importante fazer isso. Isso é classicão. Ligar do centro até o ponto de tangência, né? Então, eu vou ligar daqui até o ponto de tangência. Se eu ligar do centro até o ponto de tangência, esse tamanho é o raio. E raio com qualquer reta tangente forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. E a mesma coisa eu vou fazer daqui para cá. Ligar do centro até o ponto de tangência, isso é raio. E aqui forma um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, ó, olhando para esse quadrilátero que está aqui. Olhando para esse quadrilátero que está aqui. Ele tem os 3 ângulos de 90, aqui só pode ser 90. Então, ele vai ter os 4 ângulos de 90 graus, para somar 360. Os 4 ângulos de 90 graus garante que essa figura é um retângulo, tá bom? Mas como esse lado aqui vale R, e é igual a esse lado aqui, que também vale R, bom, graças a esses dois lados iguais, esse retângulo vira um quadrado. Ele vai ficar equilátero. O retângulo equilátero é um quadrado, então esse tamanho aqui só pode ser R, e esse tamanho aqui só pode ser R. Então, primeiro, eu paro e pergunto se aquele quadradozinho ali dentro, se ficou claro. Bom, e agora, qual teoria eu iria utilizar para matar essa questão, então? Pessoal, a teoria que eu vou utilizar aqui é do chapeuzinho de festa, né? Quem lembra a teoria do chapeuzinho de festa? Se você tiver o quê? Uma circunferência. E aí você coloca um chapeuzinho desse lado, um chapeuzinho desse lado, que seria 2 retas tangentes. A distância do ponto de tangência até aqui em cima é igual à distância do ponto de tangência até aqui em cima. Então, eu vou fazer chapeuzinho de festa. Bora lá. Primeiro chapéu nesse ponto que eu estou destacando em azul. Então, essa distância daqui até o ponto de tangência, a distância que está em azul, é igual a essa distância daqui até o ponto de tangência, essa distância que está em azul. Tudo bem?
Esse tamanho 6 foi dividido em duas partes. A primeira parte está aqui, que é R. A segunda parte vai ser do tamanho todo, tira esse R. Então, essa partezinha que está em azul é 6 menos R. 6 menos R em cima e também vai ficar 6 menos R embaixo. Chapeuzinho também do outro lado. Agora eu vou fazer chapeuzinho nesse ponto. Se ficar dúvida, pode perguntar aí, tá, pessoal? Chapeuzinho nesse ponto. Então, é daqui até o ponto de tangência, essa distância de um lado, é igual daqui até o ponto de tangência, essa distância do outro lado. Então, essas duas distâncias que estão em rosa também são iguais. Bom, o tamanho todo é 8, e o 8 foi dividido num pedaço para cá, R. O outro tamanho é, de todo o tamanho que é 8, eu tiro aquele pedacinho laranja que é R. Se é 8 menos R de um lado, é 8 menos R do outro. Pessoal, se você entendeu isso, o problema acabou. Então, para fechar a questão, vamos fechar a questãozinha. O que eu tenho? O primeiro pedaço, 6 menos R. Somado com o segundo pedaço, 8 menos R. Tem que ser esse lado todo. Tem que ser 10. Então, 8 menos R, somado com 6 menos R, tem que dar o tamanho 10. Somando 6 mais 8 dá 14. 14 menos 2Rs. Vai ser igual a 10. O 10 subtrai, vai ficar 4. O 2R soma, vai ficar igual a 2Rs. Esse raio vale 2. O que torna certa para nós, resposta letra B. Vamos lá, depois da questão 27, qual era a questão? Questão 28 também, deixa eu colocar aqui. Bora lá, vamos para as duas últimas questões nossas aí, que eu acho que depois estoura nosso tempo, né? Bora! Então, página 68, questão de número 18. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. A distância em metros que o paciente deve caminhar até atingir o ponto mais alto da rampa é? Então, gente, vamos considerar que aqui seja o solo. Desse solo, o cara fez uma rampa até chegar no outro degrau aqui. Até no outro nível, né? Melhor falando, né? Bom, o que ele falou para nós? Primeira informação. Primeira informação é que a rampa de hospital tem sua parte mais elevada a uma altura de 3,2 metros. Bom, galera, a altura é sempre distância até o chão, formando um ângulo de 90 graus. Então, sempre a altura você desce até o chão, formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui vai dar 2,2 metros. Essa é a primeira informação que ele me falou. Depois, ele falou o seguinte, um paciente se deslocou 3,2 metros, né? Então, caminha sobre a rampa. Então, ele começou aqui no início da rampa, ele caminhou sobre a rampa uma certa distância sobre a rampa. A distância que ele caminhou foi de 3,2 metros. E, com isso, alcançou uma altura de 0,8 metro. Então, ele alcançou uma altura, a altura é sempre descer até o chão, segundo o ângulo de 90 graus. Sempre uma altura de 0,8 metro. O cara pergunta para nós qual é a distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto. A pergunta do camarada é quanto que ele deve continuar caminhando para chegar no ponto mais alto. Ele pergunta quanto é que vai essa distância que eu coloquei X em verde. Bom, então vamos lá. Esse é um caso clássico de um triângulo dentro do outro, né? E um triângulo dentro do outro, pessoal, ele é um caso clássico de semelhança. Então, pego triângulo pequeno, chama de ângulo alfa e de ângulo beta. Então, o triângulo pequeno tem quais ângulos? 90, alfa e beta. E o triângulo grande? O triângulo grande também tem um alfa e também tem 90. Alfa e 90 no grande e no pequeno já garante semelhança, ok? E o terceiro ângulo também vai ser igual. Se o terceiro ângulo do pequeno é beta, o terceiro ângulo do grande
também pode ser beta, e a gente faz essa semelhança entre os lados do triângulo grande e do triângulo pequeno. Nesse caso, oposto a alfa e oposto a 90 graus. Vamos lá. Quem está oposto a alfa no triângulo grande, alfa no grande, 2,2 metros. Quem está oposto a alfa no triângulo pequeno, alfa no pequeno, 0,8 metros. Metro, na verdade, né? Oposto a 90 no grande. Quem está oposto a 90 graus no triângulo grande, 3,2 mais x. E quem está oposto a 90 graus no pequeno, oposto a 90 graus no pequeno, 3,2. Produto cruzado, vai, esse vezes esse, eu já vou chuveirar, ó. Já chuveirando, vai ficar 0,8 que multiplica 3,2 mais 0,8 que multiplica o x. Então, já peguei o 0,8, multipliquei no primeiro, multipliquei no segundo, já chuveirei. Igual a multiplicação do outro lado, 2,2 que multiplica 3,2. O que eu vou fazer com essa equação? Vou multiplicar todo mundo por 10, tá bom? Como é que vai ficar multiplicando por 10? Multiplica aqui por 10. Vai ficar 8 vezes 3,2. Mais, multiplica aqui por 10. Vai ficar 8 vezes x. Igual, multiplica aqui por 10. Vai ficar 22, que multiplica o 3,2. Multipliquei todo mundo por 10. Agora, presta atenção. Aqui tem 8, 3,2. E aqui tem 22, 3,2. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair um do outro. Eu vou passar para lá subtraindo. Mas aí basta subtrair 22 menos 8. Bom, 22 menos 8 vai dar 14. Então, aqui você vai ter 14 vezes o 3,2. Então, 8x é igual a 14 vezes o 3,2. Tudo bem? Vou dividir por 8 dos dois lados. Então, aqui vai ficar x igual. Dividir por 8 dos dois lados vai ficar 14 vezes 32 dividido por 8 dá 4. Então, 3,2 por 8 vai dar 0,4. Ok? Atenção, atenção. 4 vezes 4 vai dar 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1 que foi 5. 56. Como é 0,4 com uma casa decimal. 5,6 metros. Resposta certa. Letra D. De boa essa questão? A última é punk, hein? A última é pesada, hein? Última questão da aula de hoje, questão de número 28. Questão de número 28. Diz: uma pessoa possui um espaço retangular de 11,5 metros, 14 metros no quintal de sua casa, e pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. As pesquisas sobre o plantio dessa fruta descobriu que as mudas de maçã devem ser plantadas em covas, com uma única muda e com espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e as laterais do terreno. Ela sabe que conseguiria plantar um número maior de mudas em seu pomar se dispusesse as covas em filas alinhadas, paralelas ao lado de maior extensão. O número máximo de mudas que essa pessoa deve plantar no espaço disponível é... Então, vamos lá, pessoal. Olha só, presta atenção. Então, a primeira coisa que ele falou é que eu tenho um espaço retangular de 11 metros e meio por 14 metros. Então, eu vou pegar um retângulo aqui. Esse retângulo vai ter 11 metros e meio de um lado por 14 metros do outro lado. Ok? 11 metros e meio por 14. Bom, ele falou que você deve plantar mudas aqui e deve ter um espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e também entre a lateral do terreno. Então, como é que eu vou plantar essas mudas aqui? Eu vou pegar 3 metros daqui, eu vou pegar 3 metros daqui e eu vou plantar uma muda. Tudo bem? Então, aqui eu estou 3 metros e aqui eu estou 3 metros. A próxima muda eu tenho que plantar a 3 metros de distância da primeira. E assim eu vou plantando mudas, ok? Aqui, de repente, o método pedreiro seria o mais interessante. Então, vamos embora. Eu tenho daqui até o final 11 metros e meio.
Ok? Então, vamos embora. Eu vou plantar a primeira muda aqui com 3 metros, a segunda aqui com 3 metros, depois a terceira aqui também vai ser 3 metros, e depois a quarta mais 3 metros. Agora, atenção. Se eu plantar 1, 2, 3, 4, vai ficar 4 vezes 3 dá 12. Ah, cara, 12 já é maior que 11,5. Olha aqui, 12 já é maior que 11,5. O que significa isso? Que eu não consigo colocar esses 3 metros aqui. Aqui o máximo que eu consigo ir é 2,5 metros para lá, ok? O máximo que eu consigo ir é 2,5 metros para lá. E aqui eu já fecho o lado do terreno. Então, o meu terreno ele não vai conseguir ir até o final. O meu terreno ele só vai até ali. E ele vai ficar retangular assim. Pessoal, 3 mais 3 dá 6, mais 3 dá 9, 9 mais 2,5 dá os 11,5 que ele me disse. E essa muda não é permitida você colocar. Por que essa muda não é permitida você colocar? Porque vai ficar só 2,5 metros da norma de lado. Então, ó, eu só consigo colocar 2 mudas na primeira fileira, no máximo. Aí que vem o erro da galera. Qual que seria o erro? Pessoal, onde eu vou colocar a outra muda? Aí muita gente pega e sobe 3 metros aqui, ó. E fala que as outras mudas podem estar a 3 metros de distância aqui de cima. E é isso que está errado. Por quê? Pelo seguinte, ó. Eu posso colocar a muda a 3 metros de distância, mas não subindo perpendicularmente. Eu posso colocar a muda a 3 metros de distância daqui, a 3 metros de distância daqui, que elas vão ficar com 3 metros de distância, tanto de uma muda quanto da outra, formando um triângulo equilátero aqui, ó. Então, essa seria a disposição correta, e não subindo num quadrado. Tudo bem? E percebam que desse lado aqui, ó, vai ficar mais que 3 metros. Vai ficar quanto? Bom, aí essa é a grande sacada da questão. Pega esse triângulo equilátero e desce a altura dele. Se eu descer a altura do triângulo equilátero, vai cair no ponto médio. Então, aqui, ó, é 1,5 metro. Então, essa distância daqui para cá, que está em laranja, é 4,5. Beleza. E quanto que eu vou subir? Ah, esse tamanho que eu vou subir aqui em laranja é a altura do triângulo equilátero. E a formulazinha da altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 dividido por 2. Ou seja, o lado é 3. Aqui, ele não deu raiz de 3, você tem que saber aproximar, que o raiz de 3 é aproximadamente 1,7 dividido por 2. Bom, fazendo essa conta, 3 vezes 7 dá 21, vão 2. 3 vezes 1, 3 mais 2 vai dar 5, dá 5,1. Dividido por 2, quer fazer 1,7 vezes 3. Metade de 5,1. Metade de 5 vai ficar 2, metade de 11 vai ficar 55. Então, pessoal, olha que sacada. Essa era a grande sacada. O primeiro você tem que subir 3. Porque tem que estar a 3 metros da borda. Mas para a segunda fileira, eu não tenho que subir mais 3. Eu tenho que subir 2,55. E quando eu faço isso, o que acontece? Eu consigo colocar outro triângulo aqui. E olha que legal. O outro triângulo dá para ser colocado aqui, ó. Por que dá para ser colocado o outro triângulo aqui? Vamos ver? Essa primeira distância é 4,5. Daqui até aqui, ó, seria 1,5 mais 1,5. Essa aqui vai ser 3, né? Esse aqui também vai ser 3. Ok? Então, vamos somar o que eu tenho aqui. 3 mais 3 dá quanto? 6. Mais 4,5 aqui vai dar 10,5. Então, para cá, esse tamanho todo dá 10,5. Para cá só falta 1. Se para cá só falta 1, eu não consigo colocar esse outro ponto aqui, né? Ok, pessoal? Então, aqui eu só consigo colocar também 2 camaradas. Então, vamos lá. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é quanto que eu consigo subir a mais, né? Então, ó, daqui do lado, vamos subir o primeiro tamanho, que é 3, ok? O segundo tamanho, que na verdade foi 2,55.
Será que eu consigo subir outro tamanho? Vamos fazer. 2,55. 2,55 mais 2,55 dá 5,1. 5,1 mais 3 dá 8,1. Então, aqui dá 5,1 mais 3, 8,1. Gente, eu tenho mais 3 subindo aqui. 8,1 mais 3 vai dar 11,1. Ah, tem, ó, porque dá 14. Ah, então vamos fazer assim. Se esse tamanho todo é 14, eu vou subir aqui mais 2,55. Se eu subir mais 2,55, o que vai acontecer? Cara, eu cometi um erro aqui, pessoal. Qual foi o erro que eu cometi? O maior lado é 14, né? Eles tinham que estar alinhados paralelamente ao maior lado. Só que aí a figura é a mesma. Eu vou fazer uma outra figura. Pode ser aqui do lado? Ó, o raciocínio é o mesmo, tá bom? O raciocínio é o mesmo. Eu só vou fazer outra figura aqui. Se você entendeu até aqui, a gente vai conseguir entender tudo que está acontecendo. Vem cá, rapidinho, ó. Fica comigo aqui. Então, o que vai acontecer? O tamanho que eu vou colocar aqui é o tamanho de 14. Eu vou subir aqui em cima, rapidinho, eu vou subir aqui em cima 3 metros primeiro. Então, daqui para cá, 3 metros. Ok? E daqui para cá, 3 metros também. O primeiro cara vai ficar aqui 3 metros. Depois, o segundo vai ficar aqui 3 metros. Depois, o terceiro vai ficar aqui 3 metros. Depois, se eu colocar mais 3 metros aqui, vai ficar 12 metros. Então, você tem 1, 2, 3, 4 aqui. 12 metros. E aqui tem mais 2 metros. Para dar 14. Ó, 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 2 dá 14. Os 14 metros de comprimento. Então, aqui tinha que ser o maior lado, 14 metros. Bom, esse aqui você não pode colocar, você só vai conseguir plantar 3 carros. Verifica se ficou claro o que eu falei até aqui, que aqui você não consegue plantar uma outra muda. E agora a gente sobe o triângulo equilátero, que nem eu falei aqui, ó. Sobe o triângulo equilátero. Na hora que eu subir esse triângulo equilátero, significa dizer, então, que eu subi aquela distância do triângulo equilátero, que a gente já viu que deu 2,55. Professor, Oi. rapidinho, licença. É porque eu acho que aí ele tá falando para dispor em fila. Então, tipo, talvez não fosse legal colocar o triângulo equilátero e a gente tinha que subir o quadrado mesmo, não? Não, mas ele tem que estar só enfileirado, ó. Eles têm que estar só enfileirado paralelamente ao maior lado. Ele não precisa estar Entendi. enfileirado no menor lado. Tá bom, obrigada. Tá bom? Só enfileirado ao maior lado. Pessoal, se eu subir aqui 2,55, ó, eu posso subir 2,55 aqui? Posso. Quanto é que é o outro lado mesmo? O outro lado é 11,5, né? 11,5. Então, vamos lá. 2,55. Será que eu consigo subir 2 vezes o 2,55? Galera, minha pergunta é essa. 2 vezes 2,55? Aqui vai dar 5,1. Mais 3 vai dar 8,1. 8,1 mais 3 dá quanto? 11,1. Que vai dar exatamente aqui. Ou seja, eu consigo colocar esses quadrados aqui, ó. E aí, esse quadrado aqui vai dar certo. Eu consigo colocar 3 aqui. Por que eu vou conseguir colocar 3 aqui? Porque a distância daqui para cá seria 3 mais 1,5, né? 4,5. Essa distância daqui para cá vai valer 3. Essa distância daqui para cá também vai valer 3. E essa distância aqui vai valer quanto? Vai valer 1,5 mais 2, que vai dar 3,5. Então, eu consigo colocar 3 aqui e eu também consigo colocar 3 aqui. 1, 2, 3 aqui. Ok? E eu consigo subir mais uma fileira aqui também, ó. Eu também consigo subir mais uma fileira. Por que eu consigo subir mais uma fileira? Porque eu vou colocar outro triângulo equiláterozinho aqui, outro triângulo equiláterozinho aqui, outro triângulo equiláterozinho aqui, voltando nessa configuração aqui, ó. Essa configuração se repete. Desculpa, essa configuração se repete aqui em cima, ó, de 3. E aí, Professor, licença de novo, rapidinho, foi mal. Pode falar. É só porque, tipo, eu não consegui entender muito bem, porque tá falando, tipo, as filas, elas estão alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. Então, tipo, ao lado 14 tem filas paralelas, né? Então, tipo, devia estar alinhado
paralelamente a esse lado, né? Isso. E tá, não tá? Mas aí, tipo, não, paralelamente ao 14. Ah, tá, foi mal. Eu vou refazer a questão de Ó, novo, desculpa. presta atenção, ó, presta atenção, ó. Essa aqui, ó, foram as 3 que eu coloquei que estão paralelas ao lado 14. Uhum, Essa aqui são as 3 que eu coloquei que também estão paralelas ao lado 14. E tá essa bom, foi aqui mal. também eu coloquei as 3 que estão paralelas ao lado 14. Tá vendo? Tá bom, obrigada. Foi Conseguiu mal aí. identificar mesmo, Júlia? Aham, Conseguiu? consegui, valeu. É porque é meio complicadinho essa aqui mesmo. Essa é uma questãozinha. É, Cara, tá. por exemplo, demorei muito a enxergar essa configuração. Não foi uma coisa que saiu para mim muito simples, não. Mas o que interessa é que agora aqui, ó, eu também consigo fazer o quê? Mais 3 fileiras, ó. Eu consigo colocar o 3 para cá, mais o 3 para cá, mais o 2,5, mais o 2,5. Então, perceba que eu coloquei 3, mais 2,5, 2,55, mais 2,55, mais 3. Quanto é que dá isso? Aqui dá 5,1. 5,1 mais 6 dá 11,1. Gente, 11,1 cabe no 11,5 também, ó. Então, é isso. Eu consegui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu consigo fazer 9 configurações ali, o que torna certa a resposta à letra C. Próxima aula, matéria nova, tá bom? Próxima aula, áreas. Então é isso, galera. Brigadão, por hoje é só. Até mais ver.